Bom dia, aqui é o professor Vantes, estamos trabalhando com você, a aula de número 11. Trataremos hoje o assunto pertinente ao módulo 4 de sua apostila 2, que fala sobre as funções inorgânicas. Quando a gente cita funções inorgânicas, a gente se refere a um grupo de 4 estruturas químicas extremamente importantes que a gente precisa aprender. São 4 as funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Iremos subdividir esse assunto em 4 partes, em aulas distintas. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar com você a função ácido e iremos fazer a utilização do conhecimento e da explicação do químico Arrhenius. Na visão de Arrhenius, o que eram ácidos? Ácidos, substâncias que sofrem ionização quando da presença da água. O que é ionização, Vanks? Quebrar a molécula. Ionização na presença da água, liberando uma estrutura positiva. Essa estrutura positiva, que a gente na química chama de cátion, é o H+. Então, os ácidos sofrem ionização na presença da água, liberando uma partícula positiva, uma estrutura denominada cátion. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar o ácido clorídrico, o HCl. Quando esse ácido está na presença da água, o que é que acontece? Quebramos, fica H+, Cl-. Tudo bem? Bem, nós iremos, após a explicação do conhecimento técnico ou conceitual de Arrhenius, falar sobre a classificação dos ácidos. Nós vamos fazer a classificação dos ácidos em vários grupos. E a primeira classificação que eu vou apresentar para você é a classificação no tocante à presença de oxigênio. A presença de oxigênio, nós vamos ter os oxiácidos e nós vamos ter os hidrácidos. Vanks, como é que seria isso? Muito simples. Quem não tiver oxigênio é hidrácido. Ó, o hidrácido não tem oxigênio. Exemplo, ácido bromídrico, HBr. Quem tiver oxigênio é oxiácido. Exemplo, ácido fosfórico, H3PO4. Então, presença de oxigênio nos ácidos, oxiácidos. Ausência de oxigênio nos ácidos, hidrácidos. Essa é a primeira classificação importante que a gente tem que ter conhecimento. Tudo bem? Vamos para a segunda classificação. A segunda classificação que eu vou apresentar para você é com relação à presença de carboxila. Com relação à presença de carboxila. Com relação à presença de carboxila, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a estrutura COOH, quanto à presença de carboxila. Nós vamos utilizar a estrutura que a gente estuda muito lá na química orgânica, COOH. Então, eu vou ter 2 grupos. Quando eu tiver a carboxila nos elementos ou nas estruturas originadas, eu vou chamar de ácido orgânico. Se eu não tiver essa estrutura, o ácido vai ser inorgânico. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar, por exemplo, o vinagre, o ácido acético. O vinagre, o ácido etanóico. A estrutura dele é essa. Ó. A estrutura do ácido acético é formada por 2 carbonos, dentre eles um utilizado para carboxila. A estrutura do ácido acético é essa daqui. Tem a presença da carboxila, então ele é um ácido orgânico. Esse aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, tem presença da carboxila? Não. Então ele vai ser classificado como ácido orgânico. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Próxima classificação. Quanto a quê? Nós vamos fazer aqui quanto à volatilidade. Vanks, o que é volatilidade? O material volátil é aquele que tem pequeno ponto de fusão e ebulição. Soluto não volátil, quando a gente estuda as propriedades coligativas, são estruturas que possuem elevado ponto de ebulição. Quanto à volatilidade, o que é que a gente vai ter? Os ácidos voláteis, que são a maioria, e os ácidos fixos.
Os ácidos voláteis são aqueles que possuem o quê? Ponto de fusão e ebulição baixos, né? Nós temos baixos, ponto de fusão e ponto de ebulição. A maioria dos ácidos são voláteis. E os fixos, elevados, pontos de fusão e ebulição. Eles são solutos não voláteis. Vanx, se são fixos e são poucos, você poderia citá-los? São apenas 3, amigos. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Ácido fosfórico, que é o H3PO4. E o ácido bórico, H3PO3. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima classificação. Vamos virar a tela para acompanhar comigo. A próxima classificação é quanto ao número de hidrogênios. Nós iremos fazer aqui a próxima classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aquele número de hidrogênios que você libera quando a molécula do ácido em questão é quebrada. Nós vamos ter uma classificação disso muito fácil. Você consegue visualizar facilmente. Ó, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós vamos ter os monoácidos, o diácido, o triácido e o tetrácido. Se você olhar para o nome, os prefixos já entregam para a gente o que a gente precisa saber. O prefixo já ajuda demais, veja. Mono é 1, di 2, tri 3, tetra 4. Então, em cima desses nomes, você já consegue fazer. Um exemplo de monoácido, HCl. Um exemplo de diácido, H2SO4. Um exemplo de triácido, H3PO4. Um exemplo de tetrácido, H4CI4. É uma classificação no tocante ao número de hidrogênios ionizáveis. A próxima classificação que eu vou te apresentar é quanto ao número de elementos. Essa aqui é só olhar, não tem o que fazer. Quanto ao número de elementos no ácido, você vai olhar quantos elementos distintos você possui. Então, eu vou ter aqui os binários, porque o ácido, no mínimo, tem que ter 2 elementos. Então, vamos ter o ternário. E teremos também o quaternário, tá? O binário tem 2 elementos, o trinário tem 3 e o quaternário tem 4. Por quê? Porque a gente usa o prefixo, né? Então, por exemplo, um ácido binário, H2S, tá? Sulfídrico. Um ternário, HNO3, tem 3, ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Quaternário, HOCN. Então, isso aqui já fecha a classificação. Tudo bem, meus queridos amigos? Vamos falar agora sobre grau de ionização. O que seria o grau de ionização? As estruturas, como eu acabei de falar para você, na presença da água, os ácidos vão sofrer esse comportamento, a ionização, a quebra da estrutura ou da molécula. Tá? Eles são estruturas que irão liberar o cátion H+. O grau de ionização, representado pela letra grega alfa, consiste no número de moléculas que foram ionizadas, dividido pelo total de moléculas ou moléculas adicionadas. Então, eu vou verificar por esse cálculo, se o ácido é forte, é fraco ou moderado. Por onde? Por um simples cálculo de divisão. Você vai fazer um cálculo de divisão. Se esse alfa ficar maior do que 50%, ele tem uma classificação. Se ele ficar entre 5% e 50%, ele tem uma segunda classificação. E se ele for menor do que 5%, ele tem uma outra classificação. Vamos falar sobre isso. Quando você faz esse cálculo, vai dar um número decimal. Se der 0,5 acima, ele é um ácido forte. 0,5 é 50%, tá? Entre 5 e 50, ele vai ser um ácido moderado. E abaixo de 5, ele vai ser um ácido fraco. Se você não conhecer, ó, acima de 50 é forte, entre 5 e 50 moderado, abaixo de 5 fraco. Se você não conhecer o número de moléculas ionizadas, nem tão pouco a quantidade de moléculas envolvidas, você pode fazer um cálculo diferente ou uma conclusão diferente que a gente pode usar
te ajudar aqui. Para você memorizar, eu vou colocar aqui para você a regrinha dos hidrácidos. Lembra o que é o hidrácido? Hidrácido é o ácido sem oxigênio. Os hidrácidos fortes, nós temos o grupo moderado, fraco. Bom, vamos explicar isso aqui para você. Vanx, para os oxiácidos tem regra? Tem. Os oxiácidos também tem regra. Eu vou mostrar para você. Então, vem aqui comigo com calma e compreenda que é muito fácil. Vamos lá. Hidrácidos fortes são apenas 3. HCl, HBr e HE. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado só tem um, HF, que é o fluorídrico. E os demais são todos fracos. Olha como é fácil. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Qual é o hidrácido moderado? Somente o HF. E os outros? Qualquer um que você pegar de hidrácidos que não esteja nesse grupo é fraco. Com relação aos oxiácidos, nós vamos fazer uma estrutura diferente. Nós vamos pegar o número de oxigênios e vamos diminuir do número de hidrogênios. Você vai fazer uma continha de subtração. Tá? Você vai ter uma conta de subtração e você vai olhar para o resultado. Tá bom? Se o resultado é 2 ou mais, você vai classificar de uma maneira. Se der 1 é uma segunda maneira, e se der 0 vai ser uma terceira forma. Como assim, Max? Vamos lá, vamos entender aqui. Quando eu tiver 2 ou mais nessa conta de oxigênio menos hidrogênio, esse ácido vai ser forte. Se essa conta der 1, ele vai ser moderado, também conhecido como semiforte. E se der 0, ele vai ser fraco. Vamos dar alguns exemplos. H2SO4, HNO2, H2SO2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4, hidrogênios 2. 4 menos 2, 2. Ele é forte. 2 oxigênios menos 1 hidrogênio, ele é 1. Ele é moderado. 2 oxigênios menos 2 hidrogênios, ele é fraco. Tudo bem? Essa aqui é uma forma de você encontrar para facilitar o seu entendimento. E finalizando essa nossa conversa, eu vou apresentar para você um item muito importante chamado nomenclatura. Como fazer o nome desses ácidos? Bom, eu vou começar pelos hidrácidos, a regra dos hidrácidos, que é muito simples. Você vai escrever a palavra ácido, o nome do elemento e no final você vai acrescentar hídrico. Então, quando você for fazer o nome desses elementos, você vai ver o quanto é fácil, tudo bem? Dê uma olhadinha no exemplo que eu acabei de colocar na tela. Aqui tem o cloro, né? Então, aqui vai ser quem? Ácido, cloro mais hídrico, clorídrico. Aqui tem o bromo, bromo mais hídrico, bromídrico. Lembre-se, essa regra é só para os hidrácidos, regra dos hidrácidos. Cuidado aqui com esse moço. O S é enxofre, mas você não vai escrever enxofídrico. Você vai usar a terminologia sulf. Quando encontrar o enxofre, você usa sulf. Sulfato, sulfeto, sulfito. Esse aqui é o sulfídrico. Pronto. Essa é a regra da nomenclatura dos hidrácidos. Agora, eu vou te ensinar a regra dos oxiácidos. Fique atento, porque a regra dos oxiácidos exige de nós lembrar do NOx. Você só precisa de 2 NOx, tá? Do hidrogênio, que é 1, e do oxigênio, que é menos 2. Aí você vai olhar para o NOx do elemento central do átomo. Você vai olhar para o NOx do elemento central. Se você estiver usando o oxiácido como referência, você vai usar essa regrinha bem aqui, ó. Per, ico, oso, hipo, oso. O que é isso, Cláudio? São os nomes que eu vou ter que utilizar, os prefixos e os sufixos, para poder fazer o nome dos elementos, tá? Quando você for fazer, se o NOx tiver o centro mais 7, ele é per ico. Se for 5 ou 6, ele é ico. Se for 3 ou 4, você usa oco, oso. Se for 1 ou 2, você usa hipo-oso. Isso aqui só serve quando a gente coloca exemplos. Eu vou colocar aqui do lado para você se situar. Ó, vou colocar aqui para você, tá bom?
Você vai fazer o que mesmo? Eu vou conferir o NOx dos elementos centrais. Lembre-se, do hidrogênio é quanto? 1. Do oxigênio é menos 2. Como você tem 4 aqui, fica menos 8. De 1 para 8, falta quanto por cento? 7. Se ele é 7, você vai usar o quê? Períco. Então, esse aqui é o ácido percloro, com íco, perclórico. Nossa, que fácil. Pois é. Vamos lá aqui, ó. H2SO4. Hidrogênio 1, você tem 2, fica 2. Oxigênio menos 2, você tem 4, fica menos 8. De 2 para 8, falta quanto? 6. Se o elemento central é 6, ele é o quê? Íco. Aqui vai ficar ácido, enxofre é sulfúrico. Hidrogênio 1, oxigênio menos 2, aqui vai dar menos 4. De 1 para 4, falta quanto para o elemento central? 3. 3 você usa o quê? Oso. Então, esse aqui é o ácido, nitrogênio mais oso vai ficar nitroso. Espero que você tenha compreendido esse primeiro encontro da aula nossa. Faça a revisão do que eu expliquei e estamos juntos sempre. Fica com Deus.